Olá, essa é a nossa aula do dia 6/6, que deveria ter acontecido hoje de manhã, mas devido a alguns problemas, não foi possível efetuar essa aula e eu resolvi gravar para que a gente possa, para que a gente não tenha perca, né? Que a gente não tenha que repor essa aula em outro dia. Bom, o capítulo selecionado é o capítulo 16 do livro do Halley, né? Que trata de ondas. A ondas 1, porque nós temos dois tipos de ondas aqui. Essas ondas são ondas do tipo mecânica, ondas que necessitam de um meio para se propagar. O primeiro tipo de ondas aqui são as ondas transversais, onde o deslocamento da onda, aqui nós temos o eixo X, o sentido de deslocamento da onda, e o sentido Y, que é o sentido de oscilação, ou seja, eu tenho um elemento aqui na onda, que ele sempre vai oscilar no eixo Y, e a onda se propaga no eixo X. Geralmente essas ondas ocorrem em materiais rígidos, né? Aqui nós temos uma corda. E ondas do tipo longitudinais, são aquelas onde o sentido do movimento da partícula é o mesmo sentido do deslocamento da onda. Esse tipo de onda são ondas sonoras, né? Você oscila e o sentido de propagação é o mesmo sentido da oscilação. Para estudarmos as ondas, a gente tem que conhecer, nós teremos que conhecer alguns parâmetros. O primeiro deles é a sua amplitude e a forma como ele oscila. Então, esse aqui é o termo oscilatório. Então, nós temos y igual a ym seno de kx menos ômega t, onde o y é o deslocamento, o ym é a amplitude, o seno é o chamado termo oscilatório, e o argumento do seno é a sua fase, onde a fase ela tem dois elementos, né, de posição, que é o K e o X. O K é o número de onda, o X é a posição. E o ômega, a gente já viu que é a frequência angular, e o T é o tempo. Esse número de onda ele está associado ao comprimento de onda. Você tem uma onda que oscila e sempre você vai ter dois pontos consecutivos. Então, a distância entre esses dois pontos consecutivos, que pode ser dois picos ou simplesmente dois vales. Ou dois pontos quaisquer, ó, esse ponto ou esse aqui, que você tem o comprimento de onda. Então, o número de onda está associado o número de onda está associado a esse comprimento de onda. O x é a posição, que ele se encontra no eixo x. O ômega a gente já viu que é a frequência angular e o t é o tempo. Então, nós temos aqui a amplitude ym, a fase, que é o argumento do seno kx menos ômega t. O K, o número de ondas, é sempre dado pela distância. Então, se você tem um 2π, uma volta completa, é 2π sobre o comprimento de onda, ou seja, dois pontos consecutivos. O ômega nós vimos que é 2π sobre t. A frequência 1 sobre t, como o t, 1 sobre t, é o mesmo que ômega sobre 2π. Então, 1 sobre t, ômega sobre 2π. Então, a gente pode escrever que o ômega também pode ser 2π vezes o f. Em algumas situações, você tem uma diferença de fase, ou seja, você pode inserir essa diferença de fase quando você quer especificar algum termo, como amplitude, por exemplo, num tempo inicial. E essas ondas? Elas podem se propagar em dois sentidos.
para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, geralmente a gente denomina o eixo X como sentido de propagação, a direção de propagação. Então o sentido ele pode ser para a direita ou para a direita, para a esquerda. Então você tem aqui uma função y igual a ym seno de kx menos ômega t. Observe que o sinal de menos aqui, esse argumento para um tempo qualquer, ele é constante. Então, kx menos ômega t, isso é constante para um tempo qualquer. Se é constante, se você derivar, você vai ter k dx dt menos ômega t derivada da ômega, isso aqui dá zero. Dx dt é v, então kv igual a ômega, então v ômega sobre k. Observe que quando eu usei o sinal de menos, eu tive velocidade positiva. Se eu tivesse colocado o sinal de mais, ó, mais, quando ele passasse para cá, ele seria menos. Então você teria uma velocidade negativa. Então aqui, ó, quando é menos, veio k sobre ômega sobre k, que é o mesmo que lambda sobre t. Se você fizer as substituições, ó, o k é 2π sobre lambda e o ômega é 2π sobre t. Se você colocar 2π sobre t, ó, v, 2π sobre t para o ômega. E aqui, você colocar no lugar do k 2π sobre lambda, ó, esse corta, então v, passa o lambda aqui de divisão de fração, né, fica lambda sobre t. Como t é 1 sobre f, então isso aqui pode ser lambda vezes f. Então v lambda vezes f. Bom, e se a corda estiver esticada? Que é o caso dos equipamentos sonoros, né, tipo violão. Você tem uma corda que está esticada. E aí você exerce uma força puxando essa corda para que ele comece a oscilar. O que acontece? Vai ter uma tensão para cá e uma tensão para cá. Se você decompor aqui no eixo X, você vai ter essa componente igual a essa no eixo X. Então se anulam os pares. Mas aqui você vai ter duas vezes essa decomposição para cá. Olha, como aqui é teta. Então esse aqui seria tal seno teta. Então F é tal seno teta de cá e tal seno teta de cá. Então seria duas vezes tal seno de teta. Isso ocorre para ângulos muito pequenos. E a gente sabe lá do cálculo que para seno de teta, ou para teta, né, muito pequeno, seno de teta é aproximadamente teta. Então, onde eu tenho F2 tal seno teta, ó, F2 tal seno teta, no lugar do seno de teta eu posso colocar apenas teta. Então fica tal 2 teta. Bom, e aqui eu tenho esse arco que formou. Vou colocar aqui embaixo. E aí a gente vai lá um pouquinho para a geometria. Ó. Esse aqui é o ΔL. E esse aqui é teta de um lado, teta do outro, que dá 2 teta. E esse aqui é o raio dessa circunferência que formou. Se eu quero esse comprimento do arco, ΔL, basta pegar o raio e multiplicar pelo ângulo, 2 teta. Então, 2 teta, isolando aqui, passo o R dividindo, ΔL sobre R. Tá aqui, ó. No lugar do 2 teta, ΔL sobre R. Então, eu tenho a força aqui, que é isso aqui, ó. Força é tal ΔL sobre R. Aí eu vou para a densidade. Como a distribuição é linear, a densidade é a massa sobre o comprimento. Não é a densidade volumétrica, não, que é massa sobre volume. É uma linha
Então, é massa distribuída no comprimento. Tá? E a aceleração é para o centro. Então, aceleração centrípeta, V² sobre R. E aí eu tenho aqui a segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. Estou pegando o elemento, então, ΔM vezes aceleração. Quem é o ΔM? ΔM aqui, ó, isolando, passo o ΔL multiplicando, é μ ΔL. Então fica assim, ó, essa força aqui, ó, ΔM, μ ΔL, vezes o A, que é V² sobre R. Essa força tem que ser igual a essa aqui, ó. Então, ó, tal ΔL sobre R, que é o que a gente viu anteriormente, igual a outra força, que é μ ΔL V² sobre R. Ó, o ΔL vai embora. Ó. O R também. Então, ficou tal igual a μ V². Passo o μ dividindo, fica tal sobre μ. Como V é tal quadrado, extrai a raiz quadrada. Então, eu tenho a velocidade de propagação da onda em uma corda esticada. Observe na expressão matemática que ela depende de quem? Simplesmente da tensão na corda e das suas propriedades, ou seja, da propriedade do material. Então, a velocidade não depende de mais nada a não ser da força que é exercida e do que é feito o material. E a energia? Bom, numa corda, você tem energia e você tem a taxa de energia. Essa energia está associada a essa velocidade e não a velocidade de propagação, e sim a velocidade transversal da corda. Ela fica oscilando, então ela tem uma velocidade. Vamos colocar uma letra diferente, porque está parecendo o Mi. Então, ela uma velocidade U, né? Do jeito que colocou lá. Tá aqui. Que é a variação da posição em relação ao tempo. Por que ele colocou o derrom? É porque a função aqui, ela não depende apenas da posição, ela depende do tempo, ela depende da posição também. Então, você tem que ser uma derivada parcial. Nós temos que o y é igual a ym seno de kx menos ômega t. Derivando isso aqui, você tem que derivar a função que dá cosseno, ó, a derivada do seno, cosseno, e o argumento do ômega t que dá menos ômega. Então, essa aqui é a velocidade transversal. E a energia? A energia, ou seja, essa variação da energia cinética, é m vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A velocidade é isso aqui. Substituindo, ó, fica m, que é μ vezes, que a gente viu anteriormente, ó, μ é ΔM sobre ΔL. No caso aqui, pode ser dm sobre dx, né? Porque aqui é uma deformação, um deslocamento ínfimo, né? Muito pequeno. Bom, então dm é μ dx. Então, no lugar do dm, aqui, ó, μ dx. No lugar da velocidade transversal ao quadrado, substitui isso aqui, que dá essa constante ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, esse aqui é o dk. Se eu pegar a variação por dt, eu tenho que colocar dt aqui também, ó. Então, fica dk dt, tá aqui. Aqui fica μ. Isso aqui tudo é constante, então não varia no tempo. Quem varia no tempo é o dx. Então, fica dx dt. Dx dt é a velocidade da onda. Aqui, ó, você tem o dx, essa variação no tempo te dá essa velocidade aqui. Ó. Então, tá aqui. Então, ficou meio μ dx dt, que é v, menos ômega ao quadrado dá ômega ao quadrado, ym ao quadrado, cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Então, essa aqui é a taxa de energia. E a taxa média? A taxa média eu tenho que pegar a média disso aqui. Como tudo isso aqui é constante, eu vou pegar apenas a média do cosseno. E a média do cosseno é meio. O valor máximo do cosseno é 1. Qual que é a média dele? A média é o valor intermediário, né? O meio. Então, meio vezes meio dá 1
quarto. Então, essa aqui é a taxa média de energia cinética. E a taxa de energia total, que é a potência? Eu tenho que levar também a taxa média de energia potencial, que é o mesmo valor. Se eu pegar a taxa de energia potencial, ó, du dt médio, vai dar esse mesmo valor aqui. Ou seja, 2 vezes esse valor. Né? Porque a média de um mais a média do outro. Multiplicando por 2, então esse 1/4 aqui fica meio. Observe que a taxa média, ela depende de quem? Da propriedade do material, da velocidade da propagação, da frequência angular e da sua amplitude ao quadrado também. Bom, e essas ondas, elas nunca andam sozinhas, né? Então aqui eu tenho duas ondas se propagando. O que vai acontecer? Em algum momento elas vão sobrepor, então é superposição dessas ondas. Essa vindo para a direita, essa para a esquerda, elas vão se aproximando. Quando chegam em um certo ponto, elas geram uma onda muito maior. Aqui, na verdade, com 2 pulsos, né? Então você tem uma onda muito maior, porque é a soma das duas. Por quê? Porque aqui elas chegaram em fase. Se elas tivessem vindo assim, ó, uma assim e a outra assim, ao invés de somar, elas teriam que subtrair. Quando chegasse aqui, se elas tivessem o mesmo tamanho, ia desaparecer. No caso aqui, como as duas têm a mesma fase, então chegam em fase. O interessante é que, depois disso, cada uma segue o seu caminho, como se a outra não existisse. Lembrando que aqui a gente está desconsiderando a dissipação de energia, tá? Então, se eu for fazer a soma das duas ondas, eu tenho aqui, por exemplo, duas ondas. Kx menos ômega t. Kx menos ômega t mais φ. Observe que essas duas ondas elas estão se propagando na mesma direção, ou mesmo sentido. Tá? Então, eu tenho aqui a nova onda, né? A nova posição de onda é a posição da primeira mais a posição da segunda, somando esses dois seno. Então, você vai ficar com a função assim, ó. Y igual a ym, que a amplitude é a mesma, e aqui você vai ter seno de ômega kx kx menos ômega t mais seno de kx menos ômega t mais φ. Aí eu tenho a soma de dois senos. Você tem que lembrar que na verdade, não precisa nem lembrar, né? Às vezes a gente precisa fornecer essa propriedade aqui, que é uma identidade trigonométrica que diz que o seno de A mais o seno de B é 2 vezes o seno de meio de A mais B vezes o cosseno de meio de A menos o B. É o que é feito aqui. Vou somar esse aqui com esse aqui. No primeiro termo, vou pegar o A mais B. Quem é o A? O A é esse aqui. Ó. Quem é o B? É esse aqui. Então vai ficar assim. Ó. Vou começar daqui, ó, porque é grande, né? Y é igual a 2, que vai aparecer, né? Vou juntar com esse YM. Então, 2YM. No primeiro termo vai ficar seno de meio. O A é Kx menos ômega t. Olha, esse aqui é o A. Então, Kx menos ômega t. Mais o outro que é Kx menos ômega t mais φ. Vezes o cosseno de meio. Meio de quem? Meio da diferença. Kx menos ômega t. Como é a diferença, todos os termos do B tem que inverter. Então, fica menos Kx menos, então, mais ômega t menos
φ. Ó, no primeiro aqui fica kx com kx, 2kx. Dividido por 2 dá kx. Menos ômega t menos ômega t, menos 2 ômega t. Dividido por 2 dá menos ômega t. E aqui o φ sobre 2. Ó. Kx menos ômega t e φ sobre 2. O outro termo, que depende apenas do φ, vai ser esse aqui. Ó. Esse kx menos com esse kx mais, esse ômega t menos com esse ômega t mais, ficou cosseno de menos meio de φ. Só que o cosseno é uma função par. Né? Vai ficar cosseno de menos φ sobre 2, que é o mesmo que o cosseno. Ó. Cosseno de A é igual ao cosseno de menos A. Então, tanto faz. Então, está aqui o termo oscilatório. O termo de amplitude, né? Aqui o termo oscilatório. Então, fica 2 vezes ym cosseno de φ sobre 2, seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Então, o que está dizendo lá? Vamos pegar essa expressão matemática aqui. Ó, essa aqui. 2ym cosseno de φ sobre 2. E isso aqui. O que me interessa para a amplitude é isso aqui. Ó. 2ym cosseno de φ sobre 2 para a gente analisar. Então, o ym' é 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, olha só o que acontece. Eu tenho duas ondas. Uma de ym e aqui menos ym. Então, essa é a amplitude das duas. As duas estão em fase. Então, o ângulo aqui é 0. Então, cosseno de 0 é 1. Né? Então, isso aqui desaparece. Então, a amplitude fica 2ym. Ó. 2ym menos 2ym. Tá certo? Ó, ym' igual a 2ym cosseno de 0, onde cosseno de 0 é 1. Sobra só 2ym. Quando elas estiverem fora de fase, quando for π, então você tem assim, ym' igual a 2ym cosseno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Cosseno disso aqui é 0. Olha só. Fora de fase é como esse aqui cancelasse esse. Ó. Olha o que é a onda 0. E aí você tem os termos intermediários. Né? Quando o ângulo for um valor intermediário, você vai ter uma onda que é um valor intermediário. Pode ser maior do que ym, como pode ser um valor que intermediário. Tá? Menor do que ym. Aqui uma tabela de algumas interferências, que é o que eu falei. Ó. Quando o ângulo for 0, então ó, dá o dobro. Quando o ângulo for um ângulo intermediário, ele dá a própria, né? Nesse caso aqui. Quando o ângulo for π, aqui dá 0. E assim por diante. Ele vai sempre oscilando entre o valor máximo, que é 2ym, e o valor mínimo, que é 0. Mas muitas das vezes é melhor, quando você tem duas ondas, trabalhar não com as ondas, e sim com os seus fasores. Olha só, eu tenho um elemento que fica oscilando aqui no eixo y. Então ele fica sempre, dependendo da onda, a onda vai se deslocando, velocidade no eixo x, e ela fica oscilando nesse eixo y. Nesse momento, se eu for representar o fasor, ele sempre tem que ter a posição do y, ele sempre tem que ter o ym, que multiplica aqui a sua função oscilatória. Então, sempre terá o ym. Então, nesse ponto aqui, olha só, traçando uma linha aqui, você tem esse ym. Então, é a representação dessa onda por um fasor. Já nesse caso aqui, olha só, está bem no meio. Quanto que vale esse elemento aqui, o y? É 0. Então, todo o seu fasor,
o YM, ele está aqui no eixo X, ó. Tá vendo? Representando todo ele no eixo X. O comprimento, a amplitude dele, está todo, então no eixo Y não tem nada. E assim por diante, ele fica sempre oscilando aqui nesse plano cartesiano. Às vezes ele gera um valor intermediário para cá, às vezes gera um valor total para cá, outros momentos um valor total para cá e assim por diante. Pô, mas isso é difícil demais? Não. Olha só, ele sempre vai te dar esse fasor. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho a soma de dois fasores. Um está aqui e o outro que faz um ângulo φ com ele. Eu quero somar os dois. Duas maneiras para você fazer. Uma delas é decompor todos esses elementos em x e y, que seria isso aqui, ó. Esse aqui em x e esse aqui em x, ó. Seria esse aqui e esse aqui, que é o comprimento de cada um deles em x, ó. A mesma coisa, esse aqui em y e esse aqui em y. Então você vai ter esse vetor aqui, que é a soma dos dois, e esse aqui, que é... Então esse aqui é o seu fasor resultante. E olha aqui, é exatamente esse aqui. Outra coisa é utilizar a lei dos cossenos, né? Você tem aqui dois vetores, e aí você tem um ângulo entre eles. Então o y seria raiz quadrada, sem decompor, ym1 ao quadrado, mais ym1 2 ao quadrado, mais 2ym1 ym2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cuidado aqui é esse sinal aqui, ó. Nesse caso, eu peguei o ângulo entre eles. Se o vetor estiver desse jeito assim, ym1, ym2, e eu quero calcular esse aqui, que é o y, eu tenho que pegar esse ângulo aqui, ó, né? Nesse caso, esse sinal aqui se torna menos, que é a lei dos cossenos, tá? A continuação do y1, você pega o ym2. Bom, geralmente, quando você tem ondas que se propagam em sentidos opostos, elas geram um padrão de onda que não muda, que é chamadas as ondas estacionárias. Olha, vamos supor que essa aqui esteja se propagando para a esquerda e essa para a direita. Como a gente vê que ela, nesse momento elas estão em fase, a amplitude dela dobra, né? Tanto para cima quanto para baixo. Mas aqui existem pontos que não vão mudar. Esse ponto aqui, esse que são pontos que se coincidem, esses pontos não mudam. Passando um quarto do período, olha só, essa veio para a esquerda, então esse ponto aqui chegou para cá, e um ponto que estava aqui chegou para cá. E agora elas estão totalmente fora de fase. Ó, esse está totalmente fora de fase com esse com esse com esse. Então o padrão de onda, a onda desaparece. Mas esses pontos aqui, onde ou somaram ou subtraíram, esses pontos aqui permanecem o mesmo, tá? Seguindo, olha só, essa aqui continuou seguindo para a esquerda, então esse ponto aqui veio para cá, então está aqui, e esse ponto aqui chegou para cá, então esse vale que estava aqui veio para cá. Novamente elas se coincidem, ó. Novamente, essas ondas elas vão dar, só que agora é invertida, né? Tá vendo que aqui era vale, agora virou pico. Aqui era pico, virou vale. Ou seja, na metade do período ela está invertida, que já era esperado, né? Ou seja, quando
Na metade do período ela está do outro lado, se fosse fazer uma analogia com o movimento circular. Num 3/4 do período ela zera novamente, e quando completam um período elas voltam a ter a mesma configuração do início. E a soma passa a ser novamente. Mas esses pontos aqui eles nunca vão mudar, que são chamados de ondas estacionárias. Se eu pegar essas duas ondas estacionárias e somar, uma para a direita, a outra para a esquerda. Vou somar as duas aqui. Então, y, na verdade, né? Igual a ym seno, né? O y eu vou colocar em evidência, de kx menos ômega t mais seno de kx mais ômega t. Novamente usando aquela identidade, né? O seno de A mais seno de B igual a 2 vezes o seno de meio de A mais B vezes o cosseno de meio de A menos B. Quando eu faço isso, olha só, fica assim, ó. Vamos escrever aqui embaixo. Ó. Y igual a... O 2 aparece, então fica aqui 2ym. 2ym. Seno de meio. A mais B. O A é esse, o B é esse. Então, kx menos ômega t mais kx mais ômega t. Vezes o cosseno de meio de A menos B. A menos B. Então, kx menos ômega t menos, então, menos kx menos ômega t. Ó, esse kx soma com esse kx, então fica 2kx. Esse aqui cancela com esse aqui, ó. Então ficou seno de meio de kx de 2kx. Então, seno de kx. Tá aqui. Seno de kx. E aqui o ômega t. O kx corta o kx. Ficou menos ômega t, menos ômega t. Menos 2 ômega t. Então, ficou cosseno de menos 2 ômega t por 2. Que dá cosseno de ômega t. Por aquela questão, né? Função par. Cosseno de A igual a cosseno de menos A. Então, aqui deu cosseno de menos ômega t, posso escrever cosseno de ômega t. Aqui eu tenho o termo da amplitude e aqui o termo oscilatório que oscila no tempo. Bom, então vamos estudar essas ondas estacionárias, que elas só acontecem quando você tem ondas propagando em sentidos opostos. Quem é que vai determinar essas oscilações, né, essa amplitude? Né? É esse argumento aqui, ó. Então eu tenho o seno de kx que vai determinar essa amplitude, o valor máximo ou o valor mínimo. Quando que ela é zero? Quando kx for igual a um número inteiro de π. Então sempre que der um número inteiro de π, lembra lá da função? Ó, o seno é zero aqui e zero aqui, ó. 0, π, 2π, assim por diante. E ele é máximo aqui, ó. Aqui e aqui. Então, sempre que der um número inteiro de π, 0, 2π, 3π, 4π, ele vai ser zero. Quando n for igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Então, eu tenho que x, como eu sei que k é 2π sobre lambda, então vai ficar assim, ó. 2π sobre lambda vezes x igual a nπ. Simplifica, passa o lambda para cá, você vai ter que x igual a um número inteiro
de meios comprimentos de onda. Ou seja, toda vez que você tiver um x igual ao número inteiro de meios comprimentos de onda, a sua função zera. Já quando ela vai ter o valor máximo, esse kx aqui, que aparece no seno, ele tem que ser um número inteiro mais meio de π. Usando o mesmo argumento aqui, no lugar do K, 2π sobre lambda, 2π sobre lambda vezes x igual a n mais meio de π. O π corta, então eu vou ter que x aqui é igual ao número inteiro mais meio de meios comprimentos de onda. Toda vez que acontecer isso, que o x tiver esse número aqui, você vai ter as suas funções máximas. Quando n igual a zero, logicamente, 1, 2 e assim sucessivamente. Bom, mas essas ondas estacionárias, elas têm reflexões, né? Você tem ondas e você tem reflexões dessas ondas. Aqui eu tenho um exemplo de um pulso. Esse pulso, ele está emitido para a esquerda. Esses pontos aqui vai depender muito do que você tem. Se ela tem um nó ou se você tem uma argola. Então, olha, o pulso está vindo para a esquerda, está se aproximando, está chegando. Quando ele chega aqui, ele tem um nó que não deixa a corda subir. Aí vem a terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, ela reage. Essa onda que vinha como um pico, ela volta como se fosse um vale. Ela inverte e aí ela retorna. Isso porque eu tenho um nó. Se eu tiver uma argola, acontece diferente. O pulso vai chegando. Quando ele chega aqui, não tem nada que impede a corda de subir. A argola sobe. No que ela sobe, não tem a terceira lei de Newton aqui. Ela subiu, ela fica ali naquele ponto, e a onda, ou o pulso, ele volta sem inverter. Porque não tem a terceira lei de Newton para poder fazer com que ela se inverta. E essas ondas estacionárias? Bom, então vamos determinar um padrão. A gente viu que o x nessas ondas estacionárias, ele sempre será um número inteiro de meios comprimentos de onda. A onda é assim, ó. Metade ou inteiro. Então, se é meios comprimentos de onda, eu preciso apenas disso aqui. Então, uma corda amarrada nas duas extremidades, eu sempre terei, no mínimo, meios comprimentos de onda, quando o n for igual a 1. Então, o x aqui é L, então fica L igual a n lambda sobre 2. Então, n igual a 1. Em harmônicos, a gente chama isso de primeiro harmônico, quando n é igual a 1. E aqui, o x, novamente, é igual a n lambda sobre 2. Quando n for igual a 2, 2 sobre 2, 1. Então, fica apenas lambda. Então, L, simplesmente lambda. Esse é chamado segundo harmônico, ou seja, quando n for igual a 2. Quando n for igual a 3, 1, 2, 3. Então, você tem o x, que agora é o L, igual a 3 meios comprimentos de onda, ou seja, terceiro harmônico. Eu sei que o V é lambda vezes o F. Então, F é V sobre lambda. Aqui, ó. Olha, o V está aqui. Mas quem é o lambda? Se você tem o L igual a n lambda sobre 2, então o lambda vai ser igual a 2L sobre n. No lugar do lambda, 2L sobre n. Com 2L sobre n, o n passa para cima. Então, F é igual ao número inteiro de V sobre 2L.
E vamos fazer um probleminha, né, para encerrar o nosso dia de aula. Eu tenho duas ondas senoidais de forma da mesma frequência e se propagam no mesmo sentido em uma corda. Se o y ml1 for 3 centímetros e o outro 4 centímetros, qual é a amplitude da onda resultante? Então, olha, você tem aqui uma com 3 e outra com 4. E fala que a diferença que é π sobre 2 do 2. Olha só, eu tenho aqui. Vou colocar, para facilitar, se a diferença entre os dois é de 90 graus, eu vou colocar o YML1 no X e automaticamente o YM2 na vertical. E aí eu quero a amplitude da onda. É só fazer teorema de Pitágoras. Tá certo? Então vou abrir o link lá para que vocês possam entregar a tarefa de hoje. Bem simplesinho, tá bom? Espero que tenham compreendido, apesar de ser um conteúdo muito extenso. E até o nosso próximo encontro, tá? Aí para amanhã eu vou deixar vou colocar o link do nosso encontro na plataforma Moodle lá na plataforma, tá ok? Então até a próxima.